sou a Marcia do blog Mundo Literário e hoje eu trago para vocês a resenha do Caso dos 10 Negrinhos de Agatha Christie. Esse aqui é o meu exemplar, é do falecido Circo do Livro e esse livro foi publicado em 1939. Eu li em 86, 87. Depois eu reli porque eu achei muito bacana eu adoro romance policial e eu achei muito bacana esses assassinatos e que criou todo esse mistério. Mas vamos começar a resenha, né? Chega de lenga-lenga. Essa história se passa na Ilha do Negro. Essa ilha fica em Devon e ela recebeu esse nome porque de longe parece uma cabeça com lábios negroides. Então, oito pessoas foram convidadas a passarem uma semana na mansão que agora reformada, antigamente era uma mansão de atores, pessoal de Hollywood, eles faziam muitas festas e tal, mas aí de repente esse homem misterioso, o Sr. Olvey, ele comprou essa mansão. E aí convidou essas oito pessoas e eles estavam curiosos de saber. E cada uma dessas pessoas tinha assim um motivo, né, para poder ir. Curiosidade, querendo descansar um pouco, enfim. E até bebida de graça, comida de graça, como é o caso do Anthony. Quando eles chegaram lá, eles foram recebidos por um casal de empregados, o senhor e a senhora Rogers. E nada do anfitrião. Quem os convidaram não estava lá. Explorando a casa. Daí eles viram que em cada cômodo, quer dizer, eles foram percebendo que em cada cômodo tinha um pergaminho com um poema infantil, uma história infantil. Inclusive, na sala de jantar tinha uns bonequinhos de porcelana, tipo uma ciranda, com esses bonequinhos, que na verdade eram 10 bonequinhos, 10 negrinhos. E o poema eu vou ler pra vocês. O poema é assim: 10 negrinhos vão jantar enquanto não chove. Um deles se engasgou, então ficaram 9. 9 negrinhos sem dormir, não é biscoito. Um deles caiu no sono, então ficaram 8. 8 negrinhos vão a Devon, em charrete. Um não quis mais voltar, então ficaram 7. 7 negrinhos vão rachar lenha, mas eis que um deles se corta, então ficaram 6. 6 negrinhos de uma colmeia fazem brinco. A um pica uma abelha, então ficaram 5. 5 negrinhos no fórum, a formar áreas. Um ali foi julgado, então ficaram 2 pares. 4 negrinhos no mar. A um tragou de vez. O arenque defumado, então ficaram 3. 3 negrinhos passeando no zoo. E depois? Um abraçou um, então ficaram 2. 2 negrinhos brincando ao sol, sem medo algum. Um deles se queimou, então ficou só um. Um negrinho aqui está só, apenas um. Ele então se enforcou, então ficou nenhum. E eles acharam engraçado, né, que eles conhecem, do conhecimento da infância deles esse poema. Acharam até interessante, porque ficou temático, né? Tudo ali girava em torno desse poema. No jantar, nada do anfitrião. Depois do jantar, eles ouviram uma voz vindo de um gramofone e que começa a fazer uma série de acusações, dizendo os crimes de cada um cometeu ali. Que cometeram no passado. Então, o senhor e a senhora Rogers, que são um casal de empregados,
eles foram acusados de matar os seus antigos patrões por causa de um legado. A justiça foi atrás, tal, mas nada foram comprovado contra eles. Mas o gramofone lá estava dizendo que eles eram culpados. O Sr. Anthony, ele é um rapaz lindo, que é assim que ele chega, boêmio, tava afim de bebida fácil, comida fácil, tal. E ele foi acusado de atropelar 2 crianças, coisa que ele não nega. As crianças estavam no lugar errado, segundo ele. Aí nós temos o general MacArthur. Ele foi acusado de ter mandado para a morte durante a guerra, assim, numa missão suicida, o amante da sua esposa. Nós temos a Emily Brent, que é uma solteirona, essas solteironas chatas, essas velhas solteironas chatas. Ela foi acusada da morte de uma de suas empregadas. Uma das suas empregadas engravidou e ela mandou embora porque ela achava aquilo o cúmulo e a empregada se suicidou. Também foram ver, comprovar, tal, ela não tinha culpa nenhuma. Nós temos o juiz Wargrave. Ele foi acusado de ter sentenciado um suspeito, mesmo que o júri tinha absolvido. Mas é que ele tinha certeza, era assim, foram 9 contra o dele. E ele era considerado um juiz verdugo, ou seja, ele fazia a sua própria lei e ele condenou esse suspeito. Aí tem o Dr. Armstrong. Ele foi acusado de ter operado bêbado uma senhora e causado a morte dessa senhora. Também foi averiguado, tal, mas foi absolvido pela justiça. Aí a gente tem o William Brewer, que é um policial aposentado. E ele, por causa de um falso testemunho, ele mandou para a prisão um bandido, um suspeito, e o suspeito acabou, por causa dos trabalhos forçados, veio a morrer. E tem o Sr. Lombardi, que é um explorador, um caçador, e ele é acusado de provocar a morte de vários nativos de uma tribo sul-americana. E por fim nós temos a Vera. A Vera é uma espécie de babá perceptora e ela foi acusada da morte de um garoto. Todos esses crimes que foram cometidos foram julgados pela justiça e eles foram absolvidos por falta de provas, enfim. Imagine, depois desse jantar eles ficaram todos alvoroçados, então cada um queria saber como que conheceu o Sr. Owen, e isso e aquilo, e falam, e acontece a primeira morte, que é do Anthony, o bonitão que atropelou as crianças. Ele toma um uísque, engasga, aparentemente, e morre. Em seguida, a senhora Roger, uma das empregadas, ela desmaia, o Dr. Armstrong administra um sonífero e ela vai dormir e não acorda mais. Então já são 2 mortes no mesmo dia, eles já ficam já sabendo que o primeiro poderia ter sido suicídio, ou o segundo poderia. Eles começam a especular. Mas as mortes vão acontecendo. E eles ficam aí, eles já falam assim, peraí. Ou o assassino está na ilha, né? Então vamos fazer uma busca. Eles fazem a busca. Só que a ilha é um rochedo. E é totalmente descampada. Então não tem vasculhar, mas não tem por onde ninguém se esconder em nenhum lugar.
Então eles voltam a conversar entre eles e tal. Ai, como que você conheceu? Quem mandou o convite? Como que você conheceu o dono da mansão e tal? Só que nenhum deles sabiam responder. E chegaram a uma siglas, né? Porque para ele mandava Ulica, ouve, senhor e senhora ouve, mas nunca o nome, assim. E eles foram, mas por que aceitou o convite? Cada um tinha um motivo. Aí o engraçado é que as siglas da pessoa que fazia o convite dava nisso aqui, que significa desconhecido. Então, a junção dos nomes escritos nos convites dá nesse... Aí eles matam a charada. Já que a ilha tá descampada, não tem como achar ninguém ali, o assassino tá entre eles. E aí, eles ficaram desesperados, né? As mortes vão acontecendo, aí eles começam a se juntar, começam a se trancarem. Vai ficando muito instigante, porque imagine, morre 2, depois morre mais um. Imagine quando sobra 2, né? E sempre de acordo com o poema. Igualzinho o poema. E cada vez que um morre, um negrinho, aquele de porcelana, ele é quebrado, ele some, ele desaparece. Ele é quebrado, ele desaparece. Então quem tá fazendo isso, né? Que desespero que eles, cara... Você lê esse livro num estalo. Bom, no final, a polícia chega e encontra 10 pessoas mortas e nenhuma pista, nada. Eles não conseguem achar nada. Aí, no final do livro, tem uma nota do assassino que elaborou tudo isso de uma forma, assim, que ele queria ser muito inteligente, mas ele fala que... se a polícia não descobriu antes, mas ele deixou 3 pistas que eu vou deixar agora pra vocês. É meio que um spoiler, mas é um spoiler bacana, porque se alguém não leu, vai ficar pensando no que eu disse. A primeira pista é a seguinte, que ele deixa. A polícia sabe perfeitamente que Edward Stanton era culpado e que só uma pessoa na casa não tinha culpa nenhuma. Ou seja, ele é o assassino. A segunda está no 7º verso da história infantil, que é aquela do arenque defumado. Então, depois tem uma notinha no próprio livro que significa arenque defumado, que é um tipo de enganação. Passa algo defumado em alguma coisa para despistar o faro dos cachorros quando vão atrás de alguma pista. E a terceira pista, ela é simbólica. Essa é legal, eu achei da hora. Que é o estigma de Caim. Aí fica com vocês depois quando ler. Quem leu sabe do que eu tô falando. Quem não leu, já são 3 pistinhas aí. Porque, gente, é um pouquinho de spoiler. Mas, mesmo que vocês saibam, eu reli esse livro. E mesmo assim eu ainda tento juntar as pistas e para ver se eu ia conseguir descobrir sem ajuda. Bom, gente, essa é a minha resenha e espero que vocês tenham gostado. Curtam e se inscrevam no canal. Então, dá um curtir aqui. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.